Você sabe o que é assessoria de imprensa? E relacionamento público? Marketing pessoal? Não, né? Pois bem, vou tentar tirar suas dúvidas nesse áudio em muito poucas palavras de maneira simplória. É muito importante que você escute tudo, assim você sai uma expert no assunto. E vai saber o melhor profissional que você tem a contratar, independente de ser a minha pessoa ou não. Eu sou Gil Paolo, profissional do meio artístico com 20 anos de experiência, assessorando, produzindo, dirigindo, agenciando e gerenciando carreiras de diversos artistas e modelos. Vamos começar então com a primeira pergunta: o que é marketing pessoal? Marketing pessoal é um conjunto de estratégias aplicadas de maneira coerente e planejada, que irão fazer com que você atribua um maior valor à sua imagem pessoal. Ou seja, é um marketing voltado para as pessoas verem você com uma imagem bastante positiva, né? Então, um exemplo: você é um atleta ou uma atleta. Você precisa lançar produtos. Esses produtos do segmento esportivo, qualquer um que seja. Se a gente fala sobre esporte, estamos falando sobre saúde. E se estamos falando sobre saúde, cuidamos da tua imagem para que você não seja vista com nenhum outro produto que não reflita a tua imagem de atleta. E aí eu vou dizer qual é importante o marketing pessoal trabalhar com assessoria de imprensa e o relacionamento público também. Então, em poucas palavras, podemos dizer que o marketing pessoal é atribuir valor à sua imagem. Porque senão você acaba sendo mais um. Nesse mundo competitivo, onde existe pessoas o tempo inteiro querendo espaço, produtos querendo um espaço na mídia, no marketing, na prateleira das pessoas, é necessário se destacar de uma maneira ou de outra. Então a importância de um profissional estar ligado a todas essas áreas e entender um pouquinho de cada coisa é inevitavelmente muito bom para contribuir com a carreira de qualquer pessoa. Muito mais do que apenas se autopromover, o marketing marketing pessoal é um conjunto de maneiras e possibilidades que irão fazer com que as pessoas o vejam ou a vejam de maneira muito mais positiva. Entende? Então vamos supor que você seja alguém que trabalhe com o corpo, que você necessariamente faça muita propaganda de corpo, mostre muito o corpo e etc e tal. Se você não tem alguém que planeje a tua imagem, você talvez seja taxada só com uma especialidade, talvez você seja vista ou visto como um perfil meio sensual demais, vulgar demais, para ser atribuído àquela marca. Então, de repente, as marcas podem ver uma foto sua sugerida por alguém que está lhe vendendo e a marca diga: não, essa imagem não condiz com o meu produto. Por quê? Porque não houve um planejamento de marketing em cima. Você pode perfeitamente trabalhar e divulgar o teu corpo, fazer fotos sensuais de biquíni ou sunga e etc e tal, mas também pode ter uma imagem pessoal até para aquelas marcas mais conservadoras, porque tudo depende da forma com que foi aplicado esse marketing pessoal. Não confunda jamais marketing pessoal com a publicidade ou assessoria de imprensa, como eu disse. Cada um tem a sua função. É importante que o profissional que vai trabalhar com você tenha essa habilidade e tenha esse discernimento e entenda um pouco. Porque muito no mercado hoje, o profissional que trabalha com assessoria de imprensa, ele não entende nada sobre marketing pessoal, ele não entende nada sobre relacionamento público e muito menos sobre publicidade, que entraria a parte de venda, direta, indireta, etc e tal. E aí é um outro papo para uma outra hora, que eu posso explicar detalhadamente por uma ligação, enfim. O marketing sempre é composto por uma série de variáveis que tem um objetivo, o fortalecimento de determinada marca ou produto, porque a gente chama o cliente de marca ou produto. Então a gente sempre cita o lance do produto, então não estranhe se eu falar o tempo inteiro o produto. No caso do pessoal, isso se torna ainda mais evidente, já que a marca é uma questão da sua própria imagem. Então, quando nós trabalhamos com a imagem, com um produto, pessoa, é muito importante ter esse direcionamento de marketing pessoal. Ou estratégia de imagem também, você vai ouvir muito isso, estratégia de imagem, marketing pessoal, relacionamento público e etc e tal.
existem muitas maneiras de melhorar a sua imagem e tornar-se referência no que você faz. Não importa o que você faça, aí você vai dizer, eu não faço nada. Sim, todo mundo faz alguma coisa. Ao menos a sua beleza, a sua estética. E se você trabalha com a beleza estética, alguma coisa você faz com ela. Para você ter essa estética, você precisa malhar, você precisa frequentar uma clínica de estética, um cabeleireiro, uma manicure, etc. e tal. Qualquer coisa que você faça com a tua imagem já é um marketing pessoal. Existem muitas maneiras de melhorar a sua imagem. E aí a gente pode dizer isso, talvez, em muito pouco tempo aqui nesse áudio. Os melhores conceitos de que apenas ser visto é o suficiente é uma bobagem. Se você é alguém que já faz algum trabalho no mercado e você diz, não, mas eu já sou famosa, eu já sou famoso, eu já sou conhecido, eu já trabalho na televisão, eu já tenho mídia espontânea, não adianta nada. Quantas outras pessoas têm essa mídia espontânea também? E elas se destacaram? Não. Elas podem se destacar apenas em algum momento. Como, por exemplo, uma menina que trabalha numa televisão e aí acaba se destacando no carnaval. No carnaval ela está se destacando, não é a imagem dela, o marketing pessoal dela, não é o produto dela, o nome dela que está se destacando. É a imagem, simplesmente porque ela é uma mulher bonita e o carnaval está inserido nesse contexto e a mídia acaba abrindo espaço para isso. Mas durante o ano inteiro essa pessoa está apagada, sumida, não tem referência nenhuma de mídia ou marketing. O produto linkado à imagem dela. Então não cabe mais no mundo esse pensamento de que se você já é vista, não precisa desse profissional ou desses profissionais para trabalhar com você. Dentro desse contexto todo, nós temos esse lance do marketing de conteúdo, que é uma poderosa ferramenta de quem quer melhorar a sua imagem. Dentro deste trabalho, o assessor de imprensa, ou esse profissional que trabalha com essas vertentes aí, assessoria de imprensa, publicidade, marketing, que entende disso, esse profissional ou essa empresa, porque existe uma equipe, né? E essa equipe vai desenhar a imagem desse produto. A gente chama isso de planejamento de carreira. Esse planejamento cabe entre esse planejamento geralmente é estabelecido de 3, 6 e o mínimo 1 ano de trabalho. E é extenso explicar por que 1 ano de trabalho, gente. Porque você fazer a tua imagem e fazer com que ela seja aceita e não só apareça, porque aparecer não é sinal de sucesso, né? Não é sucesso aparecer, né? Então, eu preciso entender muito bem isso e eu preciso ressaltar muito bem isso. Então, nesse contexto todo, temos no marketing de conteúdo a mais poderosa ferramenta, como eu disse. Aumentar sua relevância no mercado, ela torna-se verdadeira autoridade naquilo que faz. Então, se você é uma atleta ou uma pessoa que malha e dá dicas sobre aquele lance de malhação, a gente já tem um público que a gente vai atingir, que é aquele público que gosta de fitness ou é incentivado por você. Se você trabalha com moda, então que seja expert naquilo que você faz, divulgando os looks ou as roupas e dando palpites reais daquilo que você está falando, porque não adianta nada você publicar uma foto e dizer, adorei o look do dia, é da loja tal, só que aquele look não tem nada a ver com você, ele está denegrindo a tua imagem em vez de melhorando, porque aquele look é um look que não é específico mais para a tua imagem, ou ele é muito sensual. Então, se a gente está tirando a sensualidade da tua imagem, não tem por que acrescentar. Ou se a gente está tirando o perfil sensual, não tem por que acrescentar ou usar mais aquilo. Aquele personagem sensual é para ser visto apenas dentro do contexto do trabalho e não na vida pessoal. Deu para entender mais ou menos? Então, se você trabalha com o corpo, se você trabalha especificamente com o corpo mostrando, se você é um modelo, um artista que está o tempo inteiro mostrando o corpo, não tem porquê na vida pessoal você também mostrar o corpo. Entende? Que não é necessário? Pois bem, isso tudo já é mais do que suficiente para que você se convença
o quanto é importante você ter profissionais trabalhando com você. Essas poucas dicas que eu disse. E é muito importante. Muitas pessoas estão no mercado há muito tempo e me perguntam o tempo inteiro: Gil, poxa, eu estou no mercado há tanto tempo, eu me preparei, eu fiz cursos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não consigo me destacar, eu não consigo aparecer, eu não consigo fazer um trabalho assim, assim, assado. Gente, não vai conseguir. Não vai conseguir. Lamento muito. Sabe por quê? Porque não existe um planejamento. Se não existe um planejamento de carreira, a pessoa começa a atirar para todos os lados. Ela se compromete com um hoje, o outro amanhã. Os profissionais desse mercado, eles estão muito espertos. Eles não pegam alguém para trabalhar ou não topam fazer um trabalho para um produto que não seja de um modo geral exclusivo. Porque este produto ele começa a atirar para todos os lados. E atirando para todos os lados não tem como ter um acerto, entende? Porque não existe um foco, uma finalidade. Então, sem um planejamento é impossível. É impossível você chegar até onde você quer se você não tiver um planejamento. É importante você se aliar a profissionais que entendam do assunto e não só sejam pauteiros. Aí eu vou abrir uma aspas nesse papo nosso, que é o seguinte: muitas pessoas dizem: ah, fulano de tal faz a minha assessoria de imprensa. Eu falo: ai, que ótimo, o que ela faz para você? Ah, ela solta a nota sobre mim nos sites tal. Não, gente, isso não é assessoria de imprensa. Isto não é assessor de imprensa, isso é pauteiro. Isso é uma pessoa que escreve o texto, aí esse texto vai para aquele site, para a redação, a pessoa vê se aquilo é interessante ou não é interessante. Quando, na maioria das vezes, são mulheres de biquíni, lingerie e etc e tal, ou polêmica, óbvio que aqueles sites vão publicar e divulgar, mas isso é um trabalho sujo, não tem uma assessoria de imprensa. Não é que um assessor de imprensa, dentro de um planejamento, também não possa fazer essas ações, soltando matérias sensuais, aquela coisa toda, mas existe um contexto, um porquê. Então, se eu tenho um produto o qual eu pretendo lançar uma linha de lingerie no futuro, é óbvio que eu vou começar a divulgar antecipadamente este produto de biquíni, de lingerie, porque aí eu vou ter um contexto depois. Fulano de tal lançou a marca tal, eu tenho um porquê. Agora, fazer um trabalho sem ter um porquê é um trabalho perdido, entende? Então isso não é assessoria de imprensa, tá bem? Bom, aí você vai me perguntar: o que faz então um assessor de imprensa? Porque a gente falou sobre marketing pessoal, né? Sobre a parte marqueteira da história. Então vamos falar sobre assessoria de imprensa. Quando você contrata assessor de imprensa, você pede a ele um planejamento de carreira a curto, médio ou longo prazo. Vamos dizer que o longo prazo é 1 ano, curto prazo 3 meses. Dentro desse planejamento de 3 meses, este assessor de imprensa que tem especialidade em marketing pessoal, publicidade e relacionamento público, que entende destes assuntos, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um levantamento da tua imagem e aí detectar aonde é que você poderia melhorar ou não. Se é no caso das roupas que você veste, que a sua imagem não condiz, pública, não condiz com aquele trabalho que a gente quer adquirir. Então, como eu falo sempre, se o produto é bom, o trabalho de marketing é adequado, o sucesso é apenas consequência. Se existe um prazo, um planejamento de carreira, é uma consequência o resultado do trabalho. Certeza. Bom, quais as funções do assessor de imprensa? O assessor de imprensa realizou o levantamento das suas atividades, projetos, as ações, os eventos dos quais você participou, e ele tem que fazer o possível para que isso se torne notícia, né? E seja publicada de forma gratuita. Então ele entra em contato com toda a mídia, informa aonde você esteve, onde você estará, onde você está, qual é o diferencial da tua imagem, do teu produto e etc. Ele faz o agendamento e o acompanhamento de entrevistas coletivas, ele facilita o trabalho do entrevistado e do entrevistador. Então, se você vai participar de um programa de televisão e ele tem noção sobre marketing pessoal e sobre noções básicas sobre a imagem, né? Então, por exemplo, ele sabe que o estúdio ao qual você vai gravar, o cenário é preto, então ele vai dizer para você: não vá com a roupa preta, porque você não vai aparecer. Olha, não carregue na maquiagem, porque
a iluminação do programa é tal, você vai ficar com olheiras. Enfim, ele tem que ter essa noção, tá? O profissional que trabalha nessa área, ele tem que ter essa noção. Então é por isso que é muito importante você contratar sempre um profissional que entenda da parte de marketing pessoal, de estratégia de imagem, de publicidade, de relacionamento público. O assessor de imprensa, ele precisa ter essa visão, gente. Por isso que é muito importante um assessor de imprensa que trabalha no meio artístico, ele corra atrás, se aprimore, entenda de tudo, né? Eu sempre digo que eu sou um constante curioso e estudioso, porque acabo que fiz curso de maquiagem, moda, não sei o que. Eu não quero atuar nessas áreas diretamente, mas eu preciso ter essas informações. Quando eu for falar para algum maquiador, olha, coloque tons barroso, coloque tons dourado na pele do modelo, da menina, do menino, da menina, eu preciso falar isso com propriedade. Então a única maneira de falar isso com propriedade é o saber, não é? Então é muito importante como profissional que busque experiência, aliás, que busque informação para saber o que está falando. Bom, a gente falou sobre agendamento e acompanhamento de entrevistas coletivas, né? Ele facilita o trabalho entre entrevistado e entrevistador. De que forma? Ele vai dizer para você, olha, não fale sobre isso, não entre sobre temas polêmicos, se a pergunta for essa, responda de uma maneira sutil, agradável, nunca diga não falo sobre isso, porque isso soa arrogância, prepotência. Então o assessor de imprensa, ele orienta essa entrevista, ele vai dizer até o repórter ou apresentador, olha, não pergunte sobre isso, não fale sobre isso, e etc e tal. Ele elabora os textos, não é? Os releases que são enviados para todos os veículos de comunicação. Muitas das vezes, se esse assessor de imprensa não é jornalista, ele tem um jornalista que trabalha com ele, que vai redigir e emitir, porque às vezes ele pode ser muito bom para criar o texto, mas ele precisa da informação jornalística da história. Ele divulga os eventos, ele edita os jornais, ele organiza entrevistas coletivas, ele dá orientação de como lidar com a imprensa, nesse sentido todo que eu acabei de citar, não é? De todas as maneiras, inclusive destacando a parte da simpatia, do carisma e tal, não é? Ele monta toda a parte de clipping, que é o que se resume, tudo que saiu durante o mês ou durante o período, ele destaca tudo isso, separa e mostra para o cliente o resultado do trabalho. Ele vai sugerir os assuntos que podem ser interessantes para a mídia, então ele, dentro desse planejamento que foi feito, ele vai seguir este planejamento e vai destacando mês a mês o que é que precisa ser divulgado e feito para a mídia. Obviamente que dentro desse planejamento que foi elaborado vão surgindo coisas. E aí o assessor de imprensa, ele vai dizendo ao cliente, olha, não é interessante você fazer isso, ou é interessante fazer isso. E ele vai mudando, né? Como se fosse um jogo de xadrez e tal, ele vai mudando as peças desse jogo. Fui bem lúdico agora falando isso com vocês, né? É que eu tô com pressa de falar tudo, porque é difícil ouvir meia hora de áudio. Bom, esse trabalho é realizado... Como esse trabalho é realizado, assessoria de imprensa? Você contratou o assessor, ele fez o planejamento de carreira para você, começa seu trabalho de base. Esse assessor de imprensa, é necessário que exista uma grande intimidade profissional. Não precisa ser amigos, não precisa ter intimidade pessoal, mas a intimidade do trabalho e no trabalho é importante. Bom, como é realizado o trabalho de assessoria de imprensa? Para realizar esse trabalho é necessário que o assessor de imprensa seja altamente capacitado e que tenha um bom relacionamento com os outros jornalistas da mídia escrita, falada, televisiva. Ele precisa ter esses contatos, não é? Para facilitar o acesso e a publicação dessas reportagens referente ao seu produto. O contato é feito normalmente por telefone, por internet, às vezes pessoal. Então eu diversas vezes marco jantares e almoços e tal, só para bater papo, para manter o vínculo, que é o dito do lobby que a gente fala. Então é um trabalho bem árduo, ao contrário do que todo mundo imagina, não é? Ele tem que estar o tempo inteiro informado sobre o que está acontecendo nesse meio, ele precisa ter essas fontes, esses contatos de todas as maneiras, senão é impossível. Ele
Ele busca sempre eliminar as dúvidas de todas essas pessoas, produtores, jornalistas, sobre o seu produto. Então o tempo inteiro ele vai eliminando as dúvidas, o tempo inteiro ele vai entrando em contato, semana a semana, dia após dia. E além de despertar o interesse, né, com releases criativos, com chamadas e sacadas criativas em redes sociais, em vídeos, microvídeos, né, sair daquela linguagem do jornalismo formal, que muita gente não vai entender, quem está lendo, né, o leitor e tal, dependendo do público que você vai atingir também, né, vamos lembrar disso. E que ele elabora esses textos e vai elaborando sempre. Às vezes guarda muita coisa. Então muita coisa que você fez hoje ele vai acabar divulgando daqui a um mês, porque ele sabe que dentro do planejamento não cabe divulgar agora, mas cabe divulgar daqui a um mês. E ao mesmo tempo o assessor de imprensa ele não pode dar garantias ao teu cliente que isso vai sair em determinado lugar ou não. Ele não pode dar essa garantia, até porque ele não é dono do veículo. Ele vai fazendo com que a imprensa tenha interesse em publicar aquilo ou divulgar aquilo que ele está sugerindo, dentro desse nicho de conhecimento que ele tem, os contatos, né, e tudo mais. É exatamente isso. Então o retorno acaba vindo com o esforço da imagem e da credibilidade daquele profissional que está trabalhando, que sabe esquematizar, entende sobre marketing. Ele não vai ficar só criando notinha e soltando, ele tem um planejamento de carreira, né? As vantagens de ter uma assessoria de imprensa. Quais são? A assessoria de imprensa ela é vantajosa porque a divulgação do que a imprensa considera importante, ela não é feita através da compra do espaço publicitário. Então você quer ser ator, modelo, vamos citar ainda os campos de modelo, mas gente, isso engloba tudo, tá? Desde modelo, blogger, influencer digital, dançarino, dançarina, qualquer coisa. Estou citando sempre modelo para você entender. A assessoria de imprensa é realmente vantajosa porque a divulgação do que você considera importante, ela não é feita através da compra de espaço publicitário. Então, se você é modelo ou ator e você pretende aparecer comprando espaço publicitário, isso não vai dar certo. Você vai divulgar ali, mas não foi desperto o interesse, não existe matérias em mídia indireta e matérias que sejam de conteúdo específico da tua carreira, que desperte interesse, enfim. Então, ele, através dessas sugestões, desperta o interesse dos órgãos de comunicação em publicar o assunto com a propaganda indireta, sem custo algum para o cliente. Por que então contratar uma assessoria de imprensa? Não é nenhuma novidade que a cabeça de um artista é voltada quase totalmente à arte, né, gente? Então, a pessoa que quer ser inserida no meio artístico, a cabeça dela está totalmente na arte. Na arte de aparecer, na arte de estar sempre bem, etc e tal, né? Então o tempo gasto na preparação profissional desse artista, seja se preparando com o corpo, praticando exercícios, melhorando não sei o que, fazendo cursos e não sei o que, praticamente não lhe permite se dedicar a esses assuntos burocráticos que às vezes parecem não ter nada a ver com a arte, mas tem total a ver com a arte. Entende? É aí que entra o assessor de imprensa. Nós somos um instrumento promotor de novidades do artista. Então, a importância de assessor de imprensa para um artista, seja no início da carreira, durante ou depois, é importantíssimo. Eu digo depois porque, vamos supor que você trabalhou a vida inteira, ganhou grana, já é famoso e não sei o que, só que você precisa agora investir em outra área, né, de trabalho. Você vai continuar precisando de um assessor de imprensa para dizer, olha, o artista tal, o modelo tal, famoso, não sei o que, agora abriu uma lanchonete. Então o tempo inteiro você vai precisar desse trabalho como assessor de imprensa, a não ser que você se aposente e não queira fazer mais nada da vida, né? Então é importante dizer de novo, nós somos um instrumento promotor de novidades oriundas do artista, do produto, que passando pela mídia especializada chega ao público. Então ele faz com que aquilo vá até a mídia, aquilo chega ao público de uma maneira legal e vai acontecendo boca a boca, né? E
isso vai criando os seus fãs, os clientes que vão se identificando com a tua imagem e destacando você cada vez mais no meio artístico, fazendo com que a tua rede de relacionamento cresça e fazendo com que você a cada vez mais ganhe, e aí trabalhe. O sensacionalismo, que são aquelas notas de imprensa exageradas, tal, que geralmente você vê por aí, que é a menina que saiu assim assada na Avenida Paulista para chamar atenção, ou o rapaz que está namorando com a senhora de 70 anos, ele tem 20. Bom, enfim, essas notas sensacionalistas que vocês acabam vendo, e a exposição em demasia, ela é muito prejudicial à imagem, entendeu? Porque ela enfraquece a eficácia das novidades mais interessantes. Então, se você tem algo de melhor a mostrar, por que é que vai para esse lado sensacionalista da coisa? Se você tem uma carreira e um planejamento a seguir, se você tem coisas ainda a fazer. Eu disse agora há pouco que se você trabalha com corpo e pretende daqui a um tempo lançar sua linha de sunga, ou de biquíni, ou de suplemento alimentar e etc e tal, você não pode partir para esse lado sensacionalista, porque aí você vai enfraquecendo a tua imagem e quando chegar o momento certo para fazer esse trabalho, infelizmente você não vai ter a imagem suficiente para vender aquele produto, não tem credibilidade alguma naquilo, né? Então, mais uma vez, a assessoria de imprensa deve funcionar como medidor e um dosador do poder de fogo dessas press releases ou notas de imprensa, para que em nenhum momento elas se tornem chatas, repetitivas ou mesmo super expositórias, né? Então, que todo dia sai nota sua dizendo: tá fazendo drenagem linfática, no corpo, não sei o que. É sempre a mesma coisa, não existe novidade e sempre relacionado à mesma coisa. Isso acaba se tornando, vou falar popularmente, então acaba se tornando chato, repetitivo, não tem conteúdo, é fugaz, é fútil e mais uma vez a gente volta à imagem da futilidade. Por fim, se você acredita no seu trabalho, sabe que ele é real e quer fazer a diferença, o primeiro a investir no seu sucesso terá que ser você mesmo. Ninguém fará por você o que somente você pode fazer para chegar aos olhos do mundo do entretenimento. Quem sabe um dia as empresas fotográficas investam milhões na sua carreira, né? Quem sabe alguém invista milhões em você e tal. Mas o primeiro passo é sempre o mais árduo da caminhada, né? Que a gente sempre fala. Mas é ele que define também, hoje, o que você vai ser amanhã. Então, por isso que é muito importante você pensar a longo prazo, não no imediatismo. Porque tudo que você faz com imediatismo, os resultados são naquele momento e não podem ser legais daqui a um tempo quando você analisar. Você fala, poxa, não deveria ter pensado no imediatismo, deveria ter pensado assim e assado. O profissionalismo com a sua imagem é o atributo mais importante ao seu alcance. Então tem que se usar bem. Se você pretende entrar na carreira artística, você tem que saber que existem sacrifícios. Sacrifícios da sua imagem, sacrifício de ter uma imagem coerente àquilo que você pretende ter. Não adianta você fazer isso por ego, para se mostrar, para estar em bons lugares, para frequentar festas. Nada disso. Isso tem que ser visto como um investimento. E esse investimento você precisa ter retorno. Não é isso? Então vamos falar rapidamente agora quando você precisa contratar uma assessoria de imprensa. No momento em que você se sente preparado ou preparada para abdicar de muita coisa. Muita coisa que eu digo não se expor, mexer na sua rede social, né? Porque um assessor de imprensa vai mexer na sua rede social, vai falar, não quero essa foto, tira isso, não quero essa foto sua com esta pessoa. Eu vou citar um exemplo agora por isso. Tá? Então vamos supor, eu trabalho com um produto X, o produto tem a imagem super limpa, não é metida em problemas de mídia, né, o sensacionalismo, baixaria, nada disso, tem uma imagem super limpa. Aí de repente
ele numa festa, ou ela numa festa, tira foto com um artista, com um ator ou uma atriz pornô. Nada contra um ator ou atriz pornô. Aí ele tira aquela foto e publica na rede social, ou sai na rede social, ou sai na mídia e tal. Quem ver aquela foto não vai pensar que você não é amigo pessoal ou associa a sua imagem àquele artista de filmes pornô. Entende? Deu pra entender? Então você tá lá abraçado com um ator pornô ou uma atriz pornô. Nada contra, pode ser seu melhor amigo até. Entende? Mas você publicou isso, divulgou isso. O cliente que ver isso, ou as pessoas de fora que verem isso, vai falar, bom, olha lá, olha a intimidade na foto, uma imagem vale mais que 1000 palavras, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, olha lá a foto, essa foto está dizendo que ela também faz parte deste universo, eu não vou associar o meu produto a essa imagem. Então é importante demais mexer nisso. Então por isso que o assessor de imprensa se mete, tira essa foto, apaga isso, não quero você com isso, não quero você com um copo de bebida na mão, porque como é que eu vou divulgar você como atleta e você está bebendo, não quero você fumando, enfim, tem que ser tudo coerente, a imagem tem que condizer com aquilo que está sendo propagado e divulgado. Não vamos falar sobre a vida pessoal, não é para aparecer em fotos praticamente transando em público com seu namorado ou sua namorada, sua vida pessoal é sua vida pessoal, não há necessidade de você divulgá-la, porque você já tem a vida pública, então deixa que tudo seja feito em cima da vida pública. Então é mais ou menos isso, e é neste momento em que você está iniciando, que você quer o diferencial do trabalho, é que você contrata um bom profissional para trabalhar para você. Pode ser que este valor que ele passar, que ele cobrar, você diga é muito, mas se você ver a longo prazo, não é, porque os resultados são praticamente que imediato. As pessoas irão notar a curto prazo a diferença de você ter um bom profissional trabalhando com você de assessoria de imprensa e você não ter um profissional trabalhando com você. É notório. Então eu espero que tenha tirado um pouco mais as dúvidas sobre isso, sobre assessoria de imprensa. Se tiverem outras dúvidas, ou se tiver outras dúvidas, por favor, entre em contato, eu tiro também, não tem problema. Pensei até em fazer um vídeo. E me desculpe pelo áudio comprido, mas não dá para falar isso em 1 minuto. Eu sou Gil Paolo e deixo aqui meu beijo para você. E olha, precisou de serviços, não importa, eu não estou fazendo a minha propaganda direta. Contrate aquele profissional que está capacitado para fazer aquilo para você. Não se deixe levar apenas pelas aparências, tá bem? Tem muito profissional por aí que ele vive do marketing pessoal dele, simplesmente passa a impressão de que sabe fazer, que faz aquele trabalho, mas no fundo ele acaba não fazendo nada. Eu já vi muito profissional dizer, porque eu sou jornalista e estudei, fiz 3 faculdades, pós-graduação em letras e não sei o que, trabalha com assessoria de imprensa e o trabalho é péssimo, porque ele não tem entendimento algum sobre o segmento de entretenimento, ele não tem entendimento algum sobre o que é marketing pessoal, nem publicidade, tá bom? Beijo! Bitch.